Olá, uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, Pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, no bairro Jardim Iara. E este é o meu canal Filemon. E eu desejei muito deixar mais uma videoaula no meu canal, e eu convido você a estar conosco assistindo este vídeo até o final, que você possa deixar o seu like abençoado, que você possa fazer o seu comentário da forma que você sentir bem, né? E também convido você que ainda não é inscrito neste canal para se inscrever neste canal, para ajudar no desempenho do canal Filemon, que tem como objetivo transmitir até você ou até o coração do mais vil pecador uma mensagem poderosa da palavra de Deus. Glória a Deus. Esse canal tem como objetivo divulgar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos estudando o quarto trimestre das nossas lições bíblicas da escola dominical pela editora Betel. E aqui nesse trimestre nos traz o título A Igreja e o Espírito Santo, falando durante esse trimestre sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E aqui nós estamos diante da lição número 3. A lição número 3, ela nos traz o título sobre a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. O que eu quero deixar claro para você é que esta lição ela irá tirar todas as dúvidas de alguns cristãos que ainda têm dúvida se o Espírito Santo ele já agia no Antigo Testamento. E eu quero esclarecer para você que, claro que sim, de uma forma totalmente diferente do Novo Testamento, mas ele já estava em ação desde da criação do mundo. Então nós temos aqui um texto áureo. Queridos, o que ele significa texto áureo? O texto áureo significa texto ouro, texto brilhante, texto explicativo. Aqui diz assim: texto áureo, envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. No Salmo 104, versículo 30. Temos uma verdade prática, ou uma verdade aplicada, conforme diz aqui na nossa lição. Diz assim: verdade aplicada. O mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo, está conosco para nos ajudar em todos os tempos. Nós temos uma leitura bíblica em classe, ou um texto de referência que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 2, em Êxodo capítulo 31, versículo 3, Ezequiel
capítulo 2, versículo 2 e Mateus 4, versículo 1. Muito bem. O nosso ponto de partida para esta lição fala sobre o Espírito Santo atua na vida do homem. E aqui nós temos uma introdução que é a qual nós não temos assim grandes necessidades de fazer grandes comentários na introdução, porque a palavra introdução ela significa ato de introduzir, o ato introdutório, ou também ela significa preparação. Você pode prestar atenção numa coisa interessante, que quando o cantor ele vai cantar uma música, seja qual for o tipo de música, sertaneja, samba, samba cadenciado, samba canção, valsa, e também dentro da música gospel, é necessário que haja uma introdução, porque quando o instrumentista ou o playback faz a introdução, nesse período de tempo o cantor ele prepara as suas cordas vocais para ele entrar com a sua voz, cantando a música. Isso que significa introdução. Então vamos lá. Eu quero deixar nesta videoaula apenas o tópico número 1 desta lição 3, que é a qual ela será licionada no dia 16 de outubro de 2022, é no próximo domingo. E convido você que assistir, que mora aqui nas proximidades do Jardim Ara, que a nossa escola bíblica está sendo abordada na sexta-feira a partir das 19h30, tá? Lá na rua Almiro Barbosa, número 600, na Adebras do Jardim Ara. Aqui nós temos no tópico 1, um comentário antes de entrar no tópico, fala sobre o Espírito Santo na criação. Será que todos sabem o que é ou quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não é simplesmente uma força ativa, conforme algumas denominações religiosas costumam pregar que o Espírito Santo é uma força ativa. Não. Biblicamente falando, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso é, ele é uma pessoa que não possui carne, não possui ossos, não possui pele, mas o Espírito Santo, ele possui vontade própria, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimento, porque ele é uma pessoa, ok? Se você estiver entendendo, você pode deixar aí o seu like para nós poder saber que você entendeu. E nós precisamos ter em mente que a atuação do Espírito Santo na terra, essa atuação ela ocorre muito antes do dia do Pentecoste, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Conforme nós observamos no livro de Gênesis, presenciamos a palavra Espírito sendo mencionada pela primeira vez no capítulo 1 de Gênesis e versículo de número 2. Ali diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
E em outras versões diz que ele movia sobre a face das águas. Se nós pudéssemos ver, nós íamos ver as suas asinhas, assim, dessa forma, voando, movendo sobre a face das águas. Ou ele aplainava sobre a face das águas. Então, deste modo, nós podemos evidenciar que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e Filho, ele participou com toda a obra da criação. Ele foi um dos participantes. Então vamos aqui, vamos entrar no tópico número 1, aqui no tópico número 1, no ponto 1, onde fala sobre a ação do Espírito Santo na criação. Diz que por seu incomensurável domínio sobre todas as coisas, Deus fez o mundo passar a existir. Aí observamos aqui que esse incomensurável domínio fala-se de um domínio sem medida, de um domínio incomum, é um domínio incomparável. Muitas vezes o homem tem um domínio, mas o domínio do homem ele é limitado, mas o domínio do Espírito Santo ele é incomparável, e com esse domínio ele atuou na criação. Se você for observar, nós observamos que em Hebreus capítulo 11 e versículo 3, eu quero ler esse versículo para a nossa meditação. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vamos ver o que diz lá, para tirar a dúvida, né? Para nós podermos termos certeza do que estamos falando. Diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós observamos que nós podemos entender somente pela a nossa fé que o mundo foi criado, né? Então, entretanto, não podemos nós perdermos de vista que quando Deus trouxe a terra à existência, ela não estava pronta para ser habitada, porque como era a terra? Ela era sem forma e vazia. Então nós possamos aqui conectar o versículo 3 de Hebreus 11 e versículo 3 com Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que a terra era sem forma e vazia. Possamos verificar a obra do Espírito de Deus também na criação do universo. Ele se movia sobre a face das águas. Não é possível negar a ação do Espírito Santo na criação. Então você que muitas vezes tem dúvida se naquela época, se no Antigo Testamento já existia Espírito Santo, claro, portanto que existia, que aqui está a sua ação na criação de todo o universo. Ele já agiu dando a sua cooperação como a terceira pessoa da Trindade, ajudando na criação de todas as coisas. Isso pela palavra tudo era criado. E quem era a palavra? Era Jesus Cristo. Quem era o fôlego? É o Espírito Santo. Então nós observamos aqui que nós possamos concluir esse texto numa palavra de: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, era desabitada, e havia trevas sobre a face do abismo, e a face do oceano, a face das águas, havia trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
E assim, o Espírito de Deus estava associado à atividade criadora de Deus. Amém? Encerramos aqui o subtópico 1 do tópico 1 e vamos passar para o ponto 2 do tópico 1, onde fala aqui sobre o Espírito se movia sobre a face das águas. Mas o que significa o Espírito se mover sobre a face das águas? Isso significa que o Espírito, ele se movimentava sobre a face das águas, não achando lugar para pousar ali, as plantas dos seus pés, ele se movia sobre a face das águas. Isso é, ele se movimentava, ele voava sobre a face das águas, né? Ele aplanava com as suas asas, ele voava sobre a face das águas. E observamos que ali, né, ele estava pronto, apto para cooperar na formação de todas as coisas, conforme quando Deus disse: haja luz, era o Espírito Santo agindo para que a luz viesse resplandecer, né? Então, o primeiro capítulo de Gênesis, nós observamos que ele apresenta que a terra, ela era sem forma, ela era vazia, né? E nesse versículo nos faz entender que a criação ainda estava inacabada, isso é, ainda estava completa e desordenada. E nós observamos que já os versículos subsequentes, quer dizer, os versículos a seguir, nos fazem saber o quê? Nos fazem saber que mesmo diante desta ação, mesmo diante deste caos, o Espírito de Deus, diante desse caos, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Neste texto, observamos que a expressão hebraica, que aqui é ruach, né? Ruach, está pautada como vento, como ar, que é no texto em questão usada ao referir-se ao Espírito de Deus. Isso é o ar, né? É o Espírito de Deus que movia sobre a face das águas. Observamos aqui então, e deste modo, no primeiro momento da criação, quando a terra encontrava-se informe, o Espírito de Deus já agia de uma maneira, de uma forma sobrenatural, forma que nós talvez possamos nem entender isso em conjunto com a palavra de Deus. E nós sabemos que na Bíblia de estudo pentecostal, né, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação, porque ali ele é descrito como pairando, quer dizer, se movia sobre a criação, preservando e preparando para as atividades criadoras adicionais de Deus. O que ele fazia ali era preparar as águas, porque Deus iria criar todas as adicionais depois das águas. Aleluia. Glória a Deus. Está gostoso essa lição, ela está maravilhosa. Eu quero aqui, no meu português tão fraco, na minha simplicidade, eu parabenizo
os nossos escritores, nossos comentaristas desta lição. Glória a Deus. Muito bem. Vamos aqui agora para tópico 1.3 ou subtópico 3 da nossa lição, que diz sobre o Espírito e o seu poder criador e o seu poder sustentador, né? Muito bem. Quando nós observamos que quando muitas vezes fala assim, mas o Criador não é Deus, né? Mas de quem era o Espírito? Não é o Espírito de Deus, né? De quem é o fôlego? Não era de Deus? De quem era o verbo? Não era de Deus, né? Então observamos aqui o Espírito e o seu poder criador e o seu poder sustentador. Mas por que o comentarista ele colocou o poder criador e o poder sustentador? É porque nós observamos que o Espírito Santo ele atuou, né, na criação, e ele continua atuando, nos dando sustento, né, sustentando aquilo que foi criado. Ele continua amparando e continua sendo mantenedor daquilo que ele ajudou na criação. Observamos aqui que no Antigo Testamento não encontramos com assiduidade ou com continuidade o termo Espírito Santo. Não. Nós encontramos de forma diferente, né? Então, diferente do que ocorre no Novo Testamento, muito embora o Espírito Santo ele já permanece presente e operacional em toda a história bíblica, para ser mais preciso, desde a criação. Então observamos aqui que a certeza desta atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento também ela é atestada ao lermos o Salmo 104 e versículo 30. Eu quero ler esse Salmo 104 e versículo 30. Glória a Deus, para nós vermos aqui, para nós termos base daquilo que nós estamos falando, né? Nós não possamos aqui ficar com uma lata vazia, temos que ter base naquilo que nós falamos. Vamos lá no versículo 104, no capítulo, no Salmo 104, aliás, Salmo não tem capítulo, no Salmo de número 104 e versículo 30 diz assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Olha que coisa interessante, coisa maravilhosa. Então observamos que indica que o ato da criação só foi possível pelo desempenho direto do Espírito Santo durante esse processo. E observamos que sobre esse assunto podemos citar alguns textos que endossam o papel ativo do Espírito Santo na criação. Por exemplo, em Jó, capítulo 26, versículo 13, capítulo 33, versículo 4, Salmo 33, verso 6, Salmo 104, versículo 29 e 30. Observamos também que o apóstolo Pedro faz menção a ele como Deus em Atos dos Apóstolos 5, 3 ao 4. Já o autor da carta aos Hebreus chama-o de Espírito Eterno. Que coisa interessante. Então aqui, nessa lição, nós vamos estar tirando todas as dúvidas de pessoas que às vezes ainda não entendem se existia Espírito Santo ou não desde o Antigo Testamento. Eu observo aqui, queridos, que o Espírito Santo, aqui nas palavras do comentarista,
o Espírito Santo participou e participa ativamente da criação. Observamos que a sua ação, além de ser ininterrupta, é descrita pelo verbo como ação vivificadora, né? Como uma ave, veja bem, como uma ave, e se assenta sobre os ovos para os incubar e dar vida. Assim é o Espírito Santo no seu ato vivificador. O caos movia-se sobre ele. Como o Espírito Santo, toda a ornamentação do universo. Então observamos aí que o Espírito Santo, ele ainda é atuante até nos dias de hoje. E hoje ainda de outra forma também interessante na vida da igreja que está sobre a face da terra. Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu quero aqui encerrar este vídeo, né? E dizendo a você que eu ensinei que, desse modo evidenciado, que o Espírito Santo, juntamente com o Pai e Filho, participou ativamente na obra da criação. Amém. Se você gostou, deixe o seu like abençoado.